Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião de oração. Vamos iniciar como uma oração, invocando o nosso Deus, adorando o nosso Senhor. Deus Pai, nós te adoramos, te louvamos, rendemos glórias a Ti, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu sustento, reconhecendo, Pai, que nós não merecemos tantas bênçãos que recebemos de Ti, meu Deus. Queremos te louvar também, Pai, reconhecendo que é o Senhor que nos guia, é o Senhor que sustenta nossos passos, é o Senhor que nos fortalece, Pai, mesmo diante das tempestades e dificuldades que assolam a nossa vida. Rendemos glórias a Ti, Pai, pela vida de Jesus Cristo, pela Sua santa obra na cruz, realizada em nosso favor, Pai. Muito obrigado porque podemos nos voltar a Ele, confessando os nossos pecados, confessando nossas mazelas, tendo a certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Rendemos glórias a Ti, Pai. Que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, pela Sua palavra, a entendermos mais sobre a oração, a buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, Pai, e sermos conduzidos por Ti espiritualmente. É assim que nós rogamos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar a caminhar a partir de hoje em cima do livro de um autor chamado Packer, que ele vai falar sobre a oração, né, consequentemente, e a ideia dele é entender que nós devemos caminhar a oração do dever ao prazer. E ele, biblicamente, vai nos conduzir nessa verdade de que, reconhecido, meus irmãos, que de vez em quando não é algo prazeroso o momento da oração. É algo que você fala assim, não, vamos orar, eu tenho que orar, né? E quase que vai sendo obrigado a fazer aquilo. E daí o autor tem como objetivo nos conduzir ou levar o nosso coração para entender que, ok, né, ela pode ser um pouquinho de uma questão de responsabilidade, mas que ao passar do tempo, isso se transformará em algo prazeroso, em algo gostoso para o nosso coração. Então, esse é o objetivo do assunto que nós começaremos a ver a partir de hoje, né? E hoje, o objetivo é a gente olhar para o Deus a quem nós oramos, né? Quem é o Deus a quem nós oramos? É claro que nós sabemos, meus irmãos, mas um pastor que foi um pastor responsável aqui pela igreja lá de Cristo Redentor, em Porto Alegre, ele sempre nos dizia assim, né? O óbvio precisa ser dito e repetido. O óbvio sempre precisa ser dito e repetido, porque facilmente nós esquecemos, nós facilmente deixamos de lado algo extremamente verdadeiro, que é sobre o nosso Deus. Então é isso que nós iremos ver. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Versículos 1 e 2 diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. É a famosa oração de Jesus Cristo, né? Nós, meus irmãos, devemos olhar inicialmente para a natureza da oração, né? Nós devemos reconhecer que, por muitas vezes, a nossa oração parece algo prolongado e indefinido, no sentido de que parece que nós oramos e não chega em lugar nenhum, não acontece nada. E nós devemos reconhecer, meus irmãos, que lá no fundo, todos nós já descobrimos que o exercício da oração não é algo fácil.
Não é algo natural, não é algo que sai facilmente do nosso coração e da nossa vida. Ou nós também sabemos, ou já aprendemos por várias vezes, quais são os segredos ou as formas de como orar. Mas nem sempre, mesmo sabendo, a oração é algo natural, fácil ou de uma condução tranquila para o nosso coração. Então, nós devemos reconhecer que, até mesmo sabendo as técnicas da oração, né, nós temos muitas vezes dificuldade nesse exercício. Né? E, como consequência disso, nós devemos assumir que a facilidade da oração tornar uma mera rotina em nossa vida é muito fácil. No sentido de que, eu tenho que começar o dia orando, senão meu dia não vai ser bom. Ou eu tenho que, antes de dormir, orar, senão eu não vou dormir direito. E aquilo torna-se, de repente, uma mera questão de rotina e, consequentemente, essa rotina não se torna algo verdadeiro. Não se torna algo do nosso coração. E o autor aqui diz que a oração rotineira sempre traz o perigo da própria rotina tornar-se o objetivo e, uma vez cumprida, transformou a oração na fonte de um falso bem-estar. Ou seja, nós acabamos concluindo para nós mesmos que, eu fiz minha obrigação, cumpri a minha obrigação, agora está com Deus, estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Né? E isso é extremamente perigoso. E com isso, o autor aqui, ele traz a ideia de que a oração, ela traz um alto preço para nós, para a nossa vida. A oração, ela exige uma alta determinação. E com isso, o autor ele faz uma citação de um grande pregador chamado Riley, que ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, J.C. Riley, eu pergunto se você ora, porque não há nenhum outro dever na religião que seja tão negligenciado como a oração particular. Eu creio que há milhares de pessoas cujas as orações são mera forma, um conjunto de palavras repetidas decoradas, sem o pensamento sobre o seu sentido, onde não há nenhum ato do coração. Pode haver lábios e línguas operando, mas não há nada que Deus escute, não há nenhuma oração. Ou seja, de tanto nós usarmos a oração como uma mera rotina, aquilo se torna apenas algo mecânico, não é algo do coração. E por ser algo mecânico, por ser algo apenas repetitivo, isso de fato não se achega no altar de Deus. Deus não vê isso como oração, são apenas palavras jogadas ao vento. J.C. Riley continua, orar e pecar nunca poderão conviver no mesmo coração. Ou a oração vai consumir o pecado, ou o pecado sufocará a oração. E veja, é essa consequência direta do exercício da oração. A oração ela traz esses benefícios e, consequentemente, quando nós negligenciamos a oração ou quando nós apenas a usamos como algo rotineiro, consequentemente, isso terá prejuízo para nós. E Riley ele traz um alerta muito importante. Ele diz que o diabo sente uma ira especial contra nós quando nos vê de joelhos. Uma brincadeira, né? Tá aí o porquê de quando nós começamos a orar, vem o sono. Não é verdade? A gente começa a orar, parece que desce o espírito do sono, né? Se fosse outras igrejas aí, dizia, olha, o inimigo vindo sobre você. Não, na verdade, é a nossa carnalidade mesmo, né? É a nossa falta de seriedade com o momento, né? E até mesmo a nossa falta de responsabilidade em encontrar um horário melhor para orar. Porque normalmente a gente acaba indo orar no fim do dia. Pense comigo, no fim do dia, depois que nós já acordamos, tomamos café, trabalhamos, suamos, fazemos o almoço, fomos para lá, para cá, subimos e descemos, daí chega no final do dia, quando as luzes já estão baixas, eu já como aquela pratada gostosa de arroz e feijão, tomo aquele banho quentinho gostoso, consequentemente, como o nosso corpo vai estar? Relaxado, né?
a gente vai orar na cama deitado, começa a oração num dia e acaba no outro, né? Porque acaba dormindo, né? Porque a gente, de fato, não percebe que isso torna-se algo rotineiro. Mas a gente deve lembrar que a oração, ela é a verdadeira arma contra o inimigo. Riley continua dizendo: nunca esqueça que você pode juntar as devoções da manhã e da noite por meio de uma corrente sem fim de curtas orações durante o dia inteiro. Ou seja, o autor ele nos chama à memória de que a nossa vida de oração ela não deve ser pautada num momento do dia, né? Por exemplo, vamos dizer que nós temos a nossa devocional na parte da manhã. E depois, no restante do dia, nós não falaremos mais com Deus porque estamos no dia a dia do movimento do nosso trabalho. Não, nós podemos ter aquelas conversas rápidas com Deus em nossa mente, em nosso coração, fazendo com que todo o nosso dia seja um dia conectado com Deus em oração. E por isso Riley afirma o seguinte: diga-me quais são as orações de uma pessoa e eu lhe direi o estado da alma dela. A oração é o pulso espiritual. Por ela, a saúde espiritual pode ser medida. Muitas vezes, uma das primeiras coisas que os médicos perguntam quando nós vamos consultar, né, eles dizem: como está a sua alimentação? Né? Você está comendo direito, está bebendo água, né? Está comendo arroz, feijão? Né? Porque isso, se nós negligenciarmos o nosso alimento físico, né, consequentemente o nosso corpo vai sofrer, né? Ele vai ficar vulnerável, né? E isso espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós negligenciamos a oração, quando nós não olhamos de forma séria para o exercício da oração, consequentemente nós estaremos fracos espiritualmente. Nós estaremos vulneráveis espiritualmente. E como o próprio Riley disse, né? Se há uma vida de oração, consequentemente a oração vai sufocar o pecado. Agora, se não há oração, então nosso coração começa a se abrir, começa a estar vulnerável para as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, para a soberba da vida. Meus irmãos, por isso nós devemos olhar para o nosso Deus. E o autor diz aqui: este é o Deus verdadeiro. Ele traz algumas verdades sobre esse Deus, porque pensa o seguinte, né? Quando nós falamos sobre Deus, nós devemos lembrar que a matéria que nos ajuda a conhecer Deus é teologia, né? E muito se engana as pessoas de dizerem assim: eu não preciso saber teologia para orar, para adorar, para buscar a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós só saberemos orar, adorar, buscar ao Senhor se eu conhecer ao Senhor. E a forma de conhecer ao Senhor é através da matéria teologia, que é através da Bíblia que nós conhecemos. Eu sei agradar a minha esposa Natália porque eu conheço ela, porque eu passo tempo com ela, porque eu sei do que ela gosta e do que ela não gosta, né? E por isso eu posso agradá-la. É a mesma forma referente ao nosso Deus. Eu só vou saber orar da forma correta, eu só vou saber adorar a Deus de forma correta se eu saber quem Deus é, se eu saber sobre o ser de Deus. E isso é através da teologia. E a primeira verdade que nós devemos saber sobre o nosso Deus, meus irmãos, é que Ele é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus conversando, se comunicando, se relacionando com o seu povo. Um Deus verdadeiro, um Deus que desce do seu alto e sublime trono, desce até o seu povo para falar com ele, para chamá-los a um relacionamento. Por quê? Porque Deus não é uma entidade estranha, porque Deus não é um ser flutuante no meio do nada. Deus é um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, já com o propósito de que nós nos relacionaríamos com Ele. Veja, nenhum ser da face da terra, nenhuma matéria da face da terra foi criado à imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano. Por quê? Porque Deus se relaciona apenas com os seres humanos. Visto que Deus é pessoal, não deve ser surpresa descobrir que o seu relacionamento com os seres humanos envolve conversa, envolve diálogo. Então nós conversamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da sua palavra. Perceba, um biólogo ele nunca vai conseguir conversar com um girino, mas Deus conversa com o seu povo. Deus fala com o seu povo.
Segunda verdade, Deus é plural, Deus é um Deus trino, Deus é um Deus que se subdivide em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já dissemos isso anteriormente. Quando nós paramos para orar, meus irmãos, a Trindade toda trabalha em nosso favor. É o Espírito Santo que vem sondar o nosso coração para nos conduzir a falar o que nós devemos falar. É Jesus Cristo que leva a nossa oração até Deus e é Deus que recebe a nossa oração e responde conforme lhe apraz. Toda a Trindade se envolve no exercício da oração. Terceira verdade, Deus é um Deus perfeito. Deus não poderia ser melhor de nenhum ponto de vista do que Ele realmente é, porque Deus é um Deus totalmente completo. Nada sobra e nada falta de Deus. Deus é um Deus completo. Ele simplesmente é, sempre foi e para sempre será, operando a sua vontade em soberania sobre o seu mundo. Por isso que nós podemos confiar nele. Por ele ser um Deus perfeito, ele não é um Deus que muda. Ele não é um Deus que altera a sua vontade e o seu ser. O mesmo Deus que estava lá em Gênesis, o mesmo Deus que estava com os nossos pais no passado, o mesmo Deus que estava com nossos avós, é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus, nossos filhos, netos e bisnetos. Quarta verdade, Deus é poderoso. E essa é uma das dimensões de seu poder. Ele é um ser onisciente, ele sabe tudo, ele literalmente conhece todas as coisas, conhece aquilo que será e conhece completamente. Não há nada que fuja do seu conhecimento, porque o seu poder é um poder que envolve toda a sua criação e nada foge do seu poder. E exatamente por isso que nós podemos confiar no poder de Deus, sabendo que diante do ser de Deus, nada é impossível, nada é limitado. Alguns podem dizer assim, olha, mas a minha causa não tem jeito. Né? Diante dos olhos humanos, de fato, pode não ter jeito. Mas Deus pode alterar as coisas. Se Deus tem poder para pegar um vale de ossos secos e transformar num grande exército, se Deus tem poder de, do nada, trazer à existência todo o universo, Deus tem poder para vir até nós e nos socorrer. Quinta verdade, Deus é determinado. Ou seja, Deus cumpre o seu propósito. Aquilo que Ele falou que faria, aquilo que Ele prometeu que faria, de fato Ele fez e de fato Ele fará. E nós podemos descansar nessa verdade, de que a palavra de Deus é uma palavra determinante, não de eu determino, mas a palavra de que aquilo que Deus disse acontecerá. Sexta verdade, Deus é um Deus que cumpre o que promete, como falando no ponto 5. E o ponto 7, Deus é um Deus paternal. Nós não devemos olhar para um Deus como um Deus que está aquém da sua criação, ou um Deus distante do seu povo. Não, meus irmãos. E também nós não podemos olhar para a paternidade divina com a mesma perspectiva dos nossos pais. Porque o meu pai e os pais de vocês, o pai masculino, né? Eles foram falhos. Né? Eles fizeram coisas erradas. Eles não foram completamente perfeitos em suas atitudes como pai. Mas Deus é um Deus perfeitamente amoroso. É um perfeito Pai, o qual nós podemos até Ele chamá-lo de Abba Pai, Pai querido, porque Ele desenvolve um relacionamento perfeito com a sua criação e com os seus filhos adotivos a partir de Jesus Cristo. E nós sabemos, a partir dos evangelhos, que Deus não vai dar pedra para aquele que pede pão. Deus não vai dar algo ruim para os seus filhos. Deus sempre vai dar aquilo que nós precisamos. Por mais que aos nossos olhos possa ser algo estranho, né? Por exemplo, uma doença, dificuldades, aquilo que Deus faz sobre a nossa vida sempre tem um propósito, sempre tem uma condução que é nos conduzir o nosso coração para a glória eterna. E por último, por tudo isso, Deus é digno de louvor. Deus merece toda a adoração que nós podemos dar. Deus merece
todo o louvor que nós podemos dar, por causa da sua beleza, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu poder. Deus é um Deus que é o único Deus que merece a nossa adoração. Abra sua Bíblia no Salmo 147:1. Diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque é bom e amável. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amável, que demonstra esse amor, essa bondade para conosco. Abra também no Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Há um chamamento para que todo ser, toda a criação, louve esse Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, é bom e correto, de vez em quando, forçar a nossa atenção a se desviar de nós mesmos e voltá-la para Deus em oração e louvor. Faz-se necessário nós nos dedicarmos, nos esforçarmos para conseguirmos ter esse momento tão precioso de oração, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo o ser de Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus, reconhecendo que apenas em Deus nós encontraremos o verdadeiro socorro para a nossa vida, o verdadeiro sustento para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.